Até a história de São Paulo, né? Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a história principal é a educação. E você já pode, desde já aí, entrar na telinha da App TV, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão pra gente, né? E a gente vai interagindo com vocês aí, porque vocês são os nossos convidados mais do que especiais. E você sabe que quem quiser se comunicar com a gente durante a semana, usa o nosso e-mail, né? Que é aquele famoso já, missãoeducar2012@gmail.com. Nem mudo, porque já gravaram 2012, né? Então, missãoeducar2012@gmail.com. E vocês sabem também que a gente recebe por aí sugestões, fotografias, vídeos. Participe com a gente aí por esse e-mail. Bom, para quem me pergunta sempre dos contatos de Seu Moreira, como é que eu faço para ter o serviço dele, para ter a presença dele na minha cidade, na minha escola, na minha empresa, para tratar de educação, de RH, de capacitação e tantas outras coisas, né? Então vamos repetir aí de novo, para ficar bem claro, onde você entra no site do Diceu Moreira, você entra lá e você vê todo aquele mundo de capacitações, workshops, palestras, temas que ele já desenvolveu, e também todos os livros dele, são 16 livros lá, e você pode então verificar se algum daqueles temas é adequado para você. Se você achar que não é, fale com o professor Diceu Moreira, porque aí ou ele vai te mostrar que é, ou vai desenvolver algum específico para que você possa desfrutar desse saber todo do nosso professor querido aqui. Falando nisso, ele está meio triste hoje, mas a gente vai cumprimentar da mesma maneira. Ele vai até falar para nós porque ele está um pouco triste hoje. Bom sempre, professor Diceu Moreira. Bom sempre. Você coloca e realmente uma notícia triste, está pegando fogo, não deu para ver direito aqui pelas informações, mas na Estação da Luz não está o museu, né, da Língua portuguesa. A língua portuguesa, a nossa cultura sendo destruída. Enquanto lá no Rio inaugura lá uma coisa do amanhã, que é um amanhã que não termina nunca mais, e os nossos museus por aí abandonados, as nossas escolas abandonadas, mas milhões e milhões de coisas, de dinheiro para gastar em cima daquilo que foi apresentado, que todo mundo assistiu, depois viu aquela sujeira, aquela imundície todinha que foi no final. E aí vai ser é tristeza, porque envolve o patrimônio da história do Brasil, da história da nossa língua. De uma certa forma, isso chama-se também educação. E a própria Estação da Luz também, Brasil, que é um Também patrimônio, um patrimônio arquitetônico tudo de São ali, Paulo. todo Né? arquitetônico, tudo ali, né? Infelizmente, não é uma notícia muito boa, mas não dá nem para a gente estar acompanhando direito aqui para ver o que está acontecendo por lá. Sim, a minha tristeza também se junta com a do senhor, porque o Museu de Ipiranga, que é o museu da história da nossa independência, né, está fechado e, segundo consta, só vai voltar em 2022. Né? Ou seja, não, mas aquele lá do Rio de Janeiro foi inaugurado, não foi? Foi do futuro. Deve ser para o futuro. Do futuro. Tomara que fique muito para o futuro, tão futuro, que quando o mar decidir que aquilo lá é dele, porque não tem uso capião para o mar, ele quer pegar de volta, fica para o futuro. É futuro. Deixa pra lá, é amanhã. Como amanhã ninguém se compromete com nada, é o museu do amanhã. Aí quando chegar amanhã, o museu de amanhã. Nós continuamos naquela era ainda das obras faraônicas maravilhosas, né? Porque se você vai na Europa, né, por exemplo, onde tem muito mais museu que aqui, muito mais livraria, muito mais biblioteca, nada é muito luxuoso. A não ser o Louvre, um ou outro. Mas é tudo bem arrumado. Agora aqui tem que fazer uma coisa grande, eloquente, Macaé, né, e os demais parados. Os demais aí caem nos pedaços. Grande verdade, é o problema, né? Não é contra a inauguração de qualquer outra coisa, mas em primeiro lugar é a preservação daqueles que precisam. Primeiro vamos recuperar o que tem que ser recuperado para se fazer o novo. É verdade. Manter o que tem, né? Nossa, nem precisa falar. O pessoal que me conhece aí, em todos esses estados brasileiros que a gente percorre por aí, vendo quantas escolas estão precisando de reforma, de um monte de coisa para melhorar a nossa educação, e aí o pessoal fica inventando coisas. Mas sim. Pelo menos nós sabemos de algo. Hoje nós estamos trazendo aqui de volta um convidado nosso que já esteve aqui de outras vezes e que vai falar para a gente um pouco de uma história que, quem sabe, sirva para a gente parar um pouquinho para refletir na nossa e principalmente na nossa história atual
em relação ao que está acontecendo, que é o professor Abias, que aí você se encarrega de fazer as formalidades, e nós vamos cravá-lo de algumas boas perguntas aqui na área da educação hoje. Com certeza. Então vamos cumprimentá-lo já. Boa tarde, professor Abias. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que vocês começaram tristes por causa da perda do vosso patrimônio, que é o Museu da Língua Portuguesa lá na Estação da Luz. Eu também acompanhei, mas temos que tentar reverter, né? Não vamos deixar que os ânimos subam à flor da pele e nós deixamos de cumprir aqui a nossa missão, que é a nossa principal estrela, que é a educação. Até porque o seu depoimento de hoje vai mostrar uma força de uma luta de um povo, né? Muito linda, muito otimista, para levar a educação para frente. Mas, professor, eu gostaria que você se apresentasse, né, da sua formação, das suas funções, para o nosso internauta poder lhe conhecer melhor. Hoje mais completa, tá? Falando daquele aspecto que é o Abias enquanto professor, o Abias hoje que já é um cidadão brasileiro também, e o Abias que é também um empresário, microempreendedor, mas já é um empresário. Então, meu nome é Abias Chombosse, eu sou casado com uma brasileira, eu sou formado em matemática e física, sou professor de matemática e física, mas também sou técnico superior em pedagogia. Essa aqui é formação acadêmica e faço vários cursos paralelos, né? Várias formações paralelas. Trabalho com educação há 6 anos. Destes 6, 1 ano eu trabalhei como professor assim diretamente. Os outros anos também trabalhei como professor, mas porém dobrei as funções. Trabalhei como diretor de uma escola. E existe essa faceta do Abias que também é empreendedor. Essa aqui acho que depois nós vamos discutir mais tarde e vamos falar também sobre essa nova faceta do empreendedorismo. Perfeito. Bom, então, olha, você vai fazer uma chamada porque eu quero já começar com as perguntas. Eu vou então já agradecer aos patrocinadores, porque vai ser sensacional o depoimento do professor Abias aqui. Vocês não têm nenhuma dúvida, vai ser uma coisa histórica para a gente aqui. Então vamos já desde agora agradecer aos patrocinadores, né? Que é a Zeplan. Segundo o professor Dirceu Moreira, batizou o DNA da educação. E ficou muito bem esse batismo, né? A Zeplan. E também temos a Ravan, que é alimentação, né? Desde 77, é qualidade em alimento e em atendimento. E também temos a GB Comunicação, que é aquela empresa que ajuda você a ter a sua comunicação visual da melhor maneira e realmente que você pode ter. Então, nós agora vamos começar essa entrevista, né? Eu preciso dizer, qual seria a primeira parte que vamos abordar? Bom, a primeira parte, Abias, é importante, porque toda vez que a gente fala e observa até nas entrevistas em televisão, o pessoal se esquece, diante de situar uma questão histórica da educação de um país, se esquece de que a pessoa fale ali da história do país. Então, nós gostaríamos que você nos falasse assim, bom, nós temos uma história do Brasil, mas Angola tem a sua história. Como é que tudo começa a partir do descobrimento, as etapas que passou de uma maneira resumida, fazendo uma linha do tempo, até chegar no nosso momento atual, que daí aí nós vamos aprofundar em algumas outras questões. Muito obrigado. Não se pode falar de um país sem primeiro descrever como é que é esse país, né? Isso. Angola é um país situado na África Austral, bem na costa do Oceano Atlântico. Ele tem seus limites fronteiriços. A norte, os 2 Congos, o Congo Democrático e o Congo Brazzaville. A sul tem a República da Namíbia. A este tem o Oceano Atlântico e a oeste tem a República da Zâmbia. Angola tem uma extensão territorial de 1.246.700 km². Só para situar o internauta, a Angola, se tivéssemos que colocar no território brasileiro, ele entraria aproximadamente 7 vezes, porque o território brasileiro é de 8.517.000. Então, fazendo aí uma ocupação do espaço territorial, a Angola, assim, territorialmente entraria no Brasil pelo menos 7 vezes. Uma sétima parte. Na América do Sul, se Angola fosse aqui, seria o terceiro país. Só seria menor que o Brasil, que a Argentina. É um país de porte, é um grande país. É um país de porte grande. 1.400.000 quilômetros, é um país de porte grande. A língua oficial é a língua portuguesa, né? Angola oficial. Tem várias outras línguas nacionais que
são alguns dialetos que falam determinadas localidades, determinados povos, mas a língua para o ensino, para a educação, é a língua portuguesa. Angola tem uma população de 24 milhões de habitantes, segundo o último censo populacional. Agora, eu acho que já estamos em condições de falar um pouquinho da história. Primeiro começamos por situar Angola no mundo, geograficamente, falar aí um pouquinho da população e tudo mais. Tudo começa em 1482, quando o general português Diogo Cão, pela foz do rio Zaire, ele descobre o território, né, traçando uma linha de tempo de 1842. Depois vem 1576, que foi o ano em que Luanda é fundada por Paulo Dias de Novas. Aí nós vivemos naquela época da colonização, assim, ao pé da letra, porque eles descobriram, eles tomaram, eles encontraram aí os reinos. Antigamente Angola, antes dos portugueses, tinham os reinos. Eram vários reinos. Como se fossem tribos aqui no Brasil. Exatamente, o reino do Congo. De acordo com a localização geográfica leste, tinha os determinados reinos e tinha o reino de Matamba e tinha os próprios reis dos reinos. Mandume, por exemplo, é um dos reis, ele era chamado de rei dos Quanyama, era mais lá na parte sul, territorialmente falando, a mais próxima da República da Namíbia. Então, vamos lá, de 1482, depois 1576, que foi a época que se descobriu Luanda, até 1975, nós ficamos um pouquinho presos na história em relação à educação infantil, sobretudo, porque tinha a educação que os colonizadores trazeram com a implementação da igreja, né? É aí onde nós falamos já do catolicismo, e nós não podíamos falar assim de uma educação infantil propriamente dita. Por quê? Porque a educação era segregada, como nós já falamos aqui nos programas anteriores. Se era segregada para a população adulta, imaginem para a criança. Segundo a história da educação, a educação, né, na comunidade primitiva, ou se nós quisermos lá em Angola, ela era feita na prática do dia a dia. Se o filho quisesse aprender a caçar, no trabalho que seus pais como escravo faziam, ele aprendia também aí alguma coisa. Né? Aprendia, como diz Bandura, né, pela imitação, né, e pela oralidade. Então, era mais ou menos pela imitação e oralidade, não fugindo muito do que diz Emile Durkheim, né, que eram os mais velhos passavam as informações para os mais novos, né? Educação, que é toda aquela influência que as gerações adultas exercem sobre as gerações que se encontram menos preparadas para a vida social. Então, aí, na história, nós podemos dizer que estava um pouquinho congelado. Agora, a partir de 2002, porque de 75 para diante, nós conseguimos expulsar sim os portugueses que ficaram lá durante 500 anos. Então, 75 foi declarada a independência. Exatamente. Foi. E 75... 1975, né? Mas antes desse período ainda houve aí um confronto para você se tornar independente de Portugal. Exatamente. Aí os confrontos começaram na década de 60 e foram se arrastando 60. Mas 1975, segundo o que a história reza, foi justamente 11 de novembro de 1975, foi a data sublime. Foi a data que Angola comemora com tanto entusiasmo, porque foi aí que nós nos tornamos soberanos. Nos tornamos, como dizia o nosso primeiro presidente, um só povo e uma só nação. Só que depois entra essa questão dos movimentos, dos partidos políticos que, para a tomada do poder, começa aí uma guerra civil. Essa guerra civil, ela se arrastou até 2012. 27 anos, portanto. Até 2012. Então, quando começamos a falar da evolução da educação infantil, nós mais ou menos temos como referência a partir praticamente de 2002. Aí vamos começar a falar com a paz trouxe para Angola vários ganhos. Nós vamos falar primeiro. Quando você fala de educação infantil, segundo Francisca Martins, que é uma pedagoga que fala muito sobre isso também, primeiro temos que ver a emancipação da mulher. Porque a criança, em termos de educação, ninguém ligava assim muito para a educação da criança. Se nós vemos aí, John Locke falava que era uma tábua rasa, era um papel em branco, assim cientificamente falando. E tem aí outros, até que chegou quem? Jean-Jacques Rousseau, que disse que não, a criança também aprende. Então, o que acontece?
Com a emancipação da mulher, a mulher é que foi sempre a primeira professora da criança. É verdade. Em Angola foi assim. O pai ia para a lavra, o pai ia para os campos, eles eram escravos nas minas de diamante. Aí as crianças ficavam com quem? Ficavam com as mães. As mães davam aquela educação informal. Davam educação informal. Mais tarde, com a emancipação da mulher, a mulher começou a entrar para o mercado de trabalho. Aí, com quem é que ficavam as crianças? Ficavam com as avós, obviamente. A educação passou da mãe para a avó, a avó do sexo feminino e o avô que ficavam lá. Depois, mais tarde, eles viram que só a educação que a avó e os avós davam não era suficiente, porque eles não eram, eles não eram especialistas na matéria, eles até podiam cuidar, eles passavam aquilo que eram as questões da moral. É aí onde eu gosto muito de citar a frase do Dr. Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, quando ele dizia que todo aquele que soubesse ler e escrever, começa já aí uma campanha de alfabetização maciça, né? Todo aquele que soubesse ler e escrever, que devesse ensinar os menos alfabetizados. Aí já se aplicava, por quê? Porque os avós, de certa forma, eles já tomavam conta. Mas aí, com o avanço, agora já estamos a falar um pouquinho de evolução mesmo. Aí depois começaram a surgir os PIC, os SIC, né? Que eram os Centros de Atendimento às Crianças. Hoje, nós vemos já uma certa evolução. Por quê? Porque, por exemplo, vocês não têm ideia, nós só temos agora, antigamente não havia assim uma especialização específica para a primeira infância. Era um professor, ele era formado aí, ele depois atendia também a primeira infância. Hoje Luanda já conta, por exemplo, com um instituto para formar médio, né? Assim, a nível do ensino médio, para formar criança do pré-escolar. Hoje as escolas do magistério primário já implantaram o curso do pré-escolar, que é mesmo para atender essa franja. Hoje o subsistema de educação de Angola, que era regida pela Lei 13, que agora foi atualizada, este ano atualizaram a lei, ela já classifica aí que é um subsistema do pré-escolar que tinha 2 níveis, que tinha um nível que nós chamamos de jardim de infância, que vai dos 6 meses aos 3 anos, né? E depois temos primeiro tínhamos o berçário que vai dos 6 meses, é berço mesmo, 6 meses a 3 anos. Depois de 3 anos a 5 anos, aí vem o jardim de infância. Eu gostaria que no retorno, que o Serrano vai fazer uma chamada, eu gostaria que você retomasse 1975 e contasse para a gente, nesse período dessa revolução interna, que é civil, o que é que tinha de educação, o que aconteceu e a retomada que foi em 2002. Ok? Encerrando com você. Olha, deve ser uma coisa dificílima, hein? Bom, pessoal, vamos agora aproveitar para falar já de escola, né? Falar da ACERPLAN, que é gestão educacional, né? Então a ACERPLAN, você sabe que é aquela empresa que presta assessoria, consultoria para a sua escola, né? Em qualquer nível, em qualquer parte do Brasil, na área de gestão, administração, RH, finanças, marketing, né? E a CEPLAN também capacita o seu pessoal a fazer esse trabalho. E, de repente, a CEPLAN pode treinar o seu pessoal e dar ainda uma supervisão em cima disso, né? Até que a sua escola possa ter a sua própria autogestão. E, para facilitar tudo isso, além de atender em qualquer parte do Brasil, a CEPLAN também tem o PNGE, que é o Programa de Educação, Programa de Gestão Educacional, perdão, que é um programa que ela leva para o Brasil inteiro. Ó, já tem algumas datas do ano de 2016. Entre no site da CEPLAN, vai ter São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, olha, todas as capitais das principais cidades, que são oficinas de 3 dias, em que o teu profissional vai lá para conhecer esse método, esse processo, né? Para entender o que é gestão escolar, e aí a partir disso já é um primeiro elo de ligação com a CEPLAN, que pode ser estendido através de uma consultoria, para que você possa ter essa segurança. Olha, gente, é o seguinte, 2016 está chegando, é um ano difícil, muita concorrência, muita criança indo da escola particular para a escola pública, né? A coisa não está fácil. Então, agora mais do que nunca, você tem que ter uma gestão profissional mesmo, realmente experiente e capaz, como é a CEPLAN. Entra no site da CEPLAN lá, dá uma olhadinha aí, ó, e conheça tudo isso.
Ou então no Facebook também é a CEPLAN. Entra lá, você vai conhecer tudo isso, liga para a CEPLAN, manda um e-mail para a CEPLAN, você vai ser muito bem atendido pela equipe da CEPLAN, para que você possa então conhecer todo esse mundo da gestão escolar e a sua escola poder prosseguir em qualquer clima, em qualquer situação, forte e prestando sempre os melhores serviços educacionais, ok? A CEPLAN. Pois é, Abias. Eu sei que ali foi um período de transição, mas uma guerra civil, qualquer guerra de qualquer maneira, você tem uma aprendizagem, mas teve ali, foram quantos anos? 27 anos. 27 anos. O que tinha de educação e o que sobrou de educação para que em 2002 começasse essa retomada? Como é que ficou? O que aconteceu aí nesses 27 anos? Assim, não há nada mais triste do que a guerra. Nós hoje, primeiro, nós temos a sequela da escravidão dos 500 anos de escravidão que o povo angolano sofreu. Pessoal, vocês se tiverem ideia, eu já vi depoimentos de pessoas que viveram naquele tempo. A educação não pode se desenvolver sobre escravidão. É quase que impossível. Porque, vamos lá, os dominadores, eles faziam de tudo. Eu já vi uma senhora, é que nem a história dos impérios antigos. Eu saqueio a tua cidade, eu tomo as tuas filhas como esposa. Eram escravas. E no pós-independência, na guerra civil, imagina um povo que sai de uma sequela de escravidão e entra e mergulha imediatamente numa guerra civil. Tripartite a guerra, né? Se for, é uma guerra de 3 grupos diferentes. 3 grupos diferentes com louco, influência de países diferentes também, como era a União Soviética, Cuba, existiam aí, África do Sul, tinha aí. Então, morreu muita gente. Imagina os bombardeamentos que sofreram as principais cidades, como Huambo, como a cidade do Cunene. Houve muito bombardeamento, o centro, sobretudo o centro de Angola e um pouquinho da parte sul. Não se podia falar de escola porque tu vais para a escola, você não pode falar de educação com guerra no país. Então, eu costumo dizer assim que nessa época de educação nós congelamos. Primeiro é que já não tinha tanta visão, assim, pedagógica do funcionamento de uma escola infantil. Não tinha essa estrutura da gestão escolar. As pessoas não tinham tempo para sentar, para pensar, para planejar, para planificar, para fazer, porque era barulho de um lado para o outro, era tiros, então não se pode falar muito. Em todo o território. Boa parte do território, mas os outros não ficavam descansados porque os movimentos eram 3 movimentos. Nesse meio, a escola pública, a escola particular, existia? Não, era quase inexistente ainda. Era quase que inexistente. Só sobravam, eram na verdade as capelinhas, né? Lá na igreja, lá onde se reservava aquele tempo para se ensinar. Mas essas capelinhas, elas eram destinadas, era mais para uma população adulta. Que elas não eram bombardeadas, as capelas, não, né? Dependia muito. Eu não tenho informações assim concreto, mas tu vês que as capelinhas, muitas delas estão aí intactas. Né? As capelinhas estão aí intactas. Mas depois de 75, houve uma tentativa de uma reforma no sistema educativo. Sim. Só que não pegou, porque o ambiente era de guerra. Porque depois o país tentou se organizar. Mas aí com a outra guerra quase que não deu muito tempo de fazer tanta coisa. Eles viram que tinha um índice de analfabetos muito grande. Boa parte da população, para não falar infantil, da população jovem era analfabeta. O número era mesmo abismal. Foi aí que eles tentaram fazer a primeira reforma que não funcionou. Né? Porque os principais indicadores são muita população jovem analfabeta, muita criança fora do sistema de ensino. Então, como é que um país vai se desenvolver? Então, o governo imediatamente tentou aplicar uma reforma educativa para reformular o anterior sistema português para o angolano, mas a questão não pegou muito bem. Então, mesmo depois de 75, as coisas andaram a passos muito lentos.
andaram a passos muito lentos. Só para ver, até hoje nós só temos ainda em Luanda, e é recente, uma escola que forma professores para o pré-escolar, para a educação infantil. E só agora, acho que há mais ou menos um ano, é que a escola do magistério primário, por exemplo, da Willa, lá, o magistério primário do Nambambi, que abriu agora o curso, né? Os professores eram formados para o ensino primário no geral, mas ninguém olhava lá na educação infantil, na educação de base. Mas agora, com os acordos de Dakar, a ação de Dakar de educação para todos, os objetivos do milênio, que Angola também está engajado. Não, já se chegou à conclusão de que Angola não vai conseguir até 2017 dar uma educação para todos. Mas nós estamos não é só Angola, nós estamos num processo agora de aceleração para os objetivos de Dakar. E o primeiro dos objetivos é justamente a primeira infância, o acesso à primeira infância. E num do discurso do presidente, que apresentaram num dos fóruns, que esse ano eu participei do primeiro fórum provincial de educação infantil, que foi aberta lá pela vice-governadora da Willa, que é a doutora Maria João Palavela. Ela citou uma das passagens do discurso do presidente que disse que o problema da infância, da primeira infância, deve ser colocada na agenda do governo. Então, pelo menos, né, vai depender da execução, já nota-se um relativo interesse para uma coisa que estava adormecida. Mas não é tão simples assim, né? Porque você também tem que ter gente para ensinar. Quer dizer, desse tão pouco espaço de tempo, né? De 2002 para cá, você teve que formar professores que vão ensinar crianças e jovens e tudo mais. Quer dizer, fim das contas, não dá para priorizar só crianças, tem que também priorizar a formação de ensinantes, vamos dizer assim, não é isso? Só aos aprendentes. Sobrou o que das escolas? Das escolas... Fisicamente falando. Quando chegou 2002, que aí realmente houve o acordo, a paz se instalou, tudo bem. O que é que sobrou de escolas? Existia? Tinha? Escombros, destroços, tanto mais é que as crianças, elas tinham aulas ao ar livre. Eu ainda me recordo, não tinha cadeira para as crianças sentar. Sabe como é que era? Você pegava uma lata de leite nido, sabe? Uma lata de leite nido. As crianças tinham que levar aquela lata de leite nido à escola para poderem sentar. Depois, ainda 2004, nós levávamos uns banquinhos, umas cadeiras, nós levávamos as cadeiras. Era assim em todo o país, era assim no Ambo, era assim na Willa, era assim em Luanda. Você deve ter sentado nesse eu sentei, obviamente eu sentei nessas latinhas. E você tinha que encontrar uma posição para escrever. Porque quem fala da lata, e onde é que ficava o caderno? Apoiavam o caderno. Caderno, não tinha nem sequer uma tábua para apoiar. Não tinha uma tábua. E tu observavas o professor, nem tinha uma secretária em condições para sentar. Isso aqui eram consequências diretas daquilo que foi a guerra. Não sobrou absolutamente nada. Porque se sobrasse, nós provavelmente não estaríamos naquelas condições de ter que nos sentar nas latinhas, de ter que ter aulas assim, numa árvore, ao ar livre, debaixo da árvore. Tinha uma lousa, pelo menos, onde você escreveu? Mas era pendurada assim, era uma lousinha pendurada com um prego. Eles colocavam 2 fios assim, e tinha um prego, colocavam, então ela ficava suspensa com aquela corda que prendia as duas extremidades. Então era uma situação muito, muito lastimável, muito lastimável. Quer dizer que durante esses 2002, 2015 para 2016, você completando aí os seus 14 anos, quer dizer que vocês conseguiram fazer uma coisa certa, é muito próximo. A gente podia lembrar aqui muito grande, o grande presidente da República nosso foi JK, que o projeto era 55. Vocês estão mais ou menos isso, porque até hoje a gente acompanha e vê, Abisco, que você com a tua idade foi o jovenzinho que sentou lá embaixo da árvore, que é o jovem hoje, que é professor e que está fazendo exatamente essa mudança. Então, para os nossos internautas entenderem que há uma história inicial, né? E que depois vem uma consequência do período de colônia, a saída do período de colônia, uma guerra civil e uma retomada na educação. Então agora nós podemos começar a fazer um parâmetro sobre o que está acontecendo
hoje da estrutura do ensino em Angola. Evidentemente, depois que parece que você tem que fazer uma chamada de novo, pode falar dos nossos patrocinadores aí. Com certeza. Vamos falar da Ravan, né, Liceu? A Ravan tem a qualidade em alimento e atendimento. Né? Você sabe que a Ravan ela tem cerca de 600 opções entre assados, massas, doces, olha, gelados, é uma infinidade. Esse aí, por exemplo, é o frango xadrez. Olha que delícia, gente. Olha que maravilha. Temos o canelone, né? Temos aí a sopa de legumes, temos essa mesa aí de... Olha que mesa para Natal, que bacana. Mas tem são 600 opções, é muita coisa. Então você pode ir lá na loja da Ravan, na Vila Santa Catarina, no Ipiranga, na Vila das Mercês, ou ainda entrar no site da Ravan e escolher lá o que você quer. E a Ravan entrega em qualquer parte da Grande São Paulo. Não no teu trabalho, na sua escola, na sua casa, né? E o importante é que você tem, além dessa variedade toda e essa qualidade fantástica, né? A oportunidade de guardar alguma coisa lá na sua casa, porque a hora que chega aquela visita muito bacana, mas inesperada, você tem lá como pegar um semi-pronto, né? E fazer rapidinho, coisa bem feita, e servir sem nenhum problema. Então, olha, entra no site da Ravan, conheça. O problema lá é escolher, porque é muita opção maravilhosa. Mas a Ravan, você sabe, desde 77, é qualidade em alimento e em atendimento. Veja lá, Ravan, tá bom? Então, eu acho que a Bia, assim, eu vou completar mais uma coisinha assim. Vamos pegar, quero que você falasse assim, primeiro do ensino do ensino infantil mesmo. A partir de que idade as crianças estão indo para a escola, lá em Angola? E como é que está se dando o processo de alfabetização nessa fase? Né? Como é que está, se não está se exagerando de querer, por exemplo, antecipar uma alfabetização para uma idade que a criança não está com prontidão adequada para isso? Gostaria que você traçasse assim, então, a criança está indo para a escola lá, em que período que está sendo feito com ela nessa fase que a gente poderia chamar de pré-alfabetização, porque depois entra uma outra que ela vai começar a ser alfabetizada. O que está sendo feito nesse primeiro momento? Então, Angola agora tem um lema: nós somos um canteiro de obra. Começaram a se fazer tantas obras, somos um canteiro de obra. Tantas obras que foram feitas, e agora aumentou-se o número de escolas. De 16 mil escolas que existiam, o número foi para 64 mil escolas. Foi para 64 de obra mesmo. De 78 professores, 78 mil, agora foi para 228 mil professores em 2014. Então, de 2 milhões,2, o número de alunos passou agora para 9 milhões, segundo o relatório da Unicef. Isso nesses 12 anos que a gente está fazendo, 13 anos aí. Segundo o relatório da Unicef, né, o representante americano, ele chama-se Stefano Visanel, dessa vez ele disse que de 2001 eram 2,2 milhões e em 2014 já eram 9 milhões. Para um país que tem 21 milhões de habitantes. 9 milhões. Ou seja, todo um canteiro de obra e todo mundo na escola. 40% da população está estudando. E voltando nessa questão das idades, então, a educação pré-escolar, ela termina aos 4 anos, que na verdade é mais de berçário, cuidar, preparação. Isso, que é uma preparação que dá na criança o perfil de entrada para o subsistema do ensino primário. Subsistema do ensino primário, nós temos um decreto presidencial que diz que as crianças que entram para o sistema educativo, elas devem ter 4 anos e devem completar, elas têm que ser aquelas que completam 4 anos até 5 anos, até dia 30 de maio do referido ano. Então, toda criança que completa 4 ou 5 anos até dia 30 de maio, essa pode entrar no subsistema de educação, no subsistema do ensino primário, que nós começamos aí a falar já do ensino geral. E aí vai começar a alfabetização. Com certeza. Até então, respeita-se um pouco a vida da criança. Respeita-se. Claro, todo o processo de desenvolvimento da motricidade dela, do afetivo, emocional, tudo. Respeita-se sim, aproveita-se só a predisposição que ela tem, né? Mas tu não observas assim muitas crianças que já são ensinadas assim a alfabetização propriamente dita, né? Respeita-se essa fase,
E as crianças começam um pouquinho mais tarde, eu acho que até atrasam um pouquinho mais, porque começam mais ou menos a primeira classe, que é a primeira classe mesmo do subsistema do ensino primário, normalmente as crianças começam normalmente com 6 anos. 6 anos. Como 5 nós e meio, aqui 6. que começa, Né? 5 e meio, 6 anos. Isso mesmo. Aí começa a alfabetização propriamente dita. Exato. Então, aí feito esse trabalho, então, você tem uma ideia mais ou menos quantas desses 9 milhões, quantas crianças estão nessa faixa de idade dentro aí na escola, a escola já assumindo um papel meio parecido com o papel que a família tinha que tomar conta? Então, os dados, eles normalmente, eu domino mais os dados da província da Huila, onde eu moro. Por exemplo, na província da Huila, só para vocês terem ideia, até 2015 eles construíram mais de 20 escolas, a ser inauguradas até 2015. E aí o número de alunos para o ensino primário, nesses 9 milhões, nesse censo saiu que a maior parte da população ela está no ensino primário. Eu não vou arriscar para não cometer claro. o erro, para não ser impreciso. Eu gosto de passar informação credível, mas é um bom número, porque esses 9 milhões está a falar de subsistema, mas Angola é um país que tem uma população majoritariamente jovem. Então, provavelmente, boa parte, provavelmente uns 50%, não vou arriscar, deve pertencer, obviamente, a essa franja que é da educação infantil, né, até do ensino primário. O ensino primário sempre faz o bolo maior, né? Faz o bolo maior. Como é que está se dando, então, essa alfabetização, que eu sei que você está pesquisando, está buscando, está estudando, fez inclusive o curso comigo lá com a professora Gilza, de um método, até para você ter uma adaptação à realidade do que é Angola. E aí, como é que está esse teu caminhar aí dentro dessa... Como é que está o processo de alfabetização? Como ele queria feito? Qual a metodologia? O que está acontecendo de novidade? Exato. Existe a alfabetização que o governo leva a cabo, que lá tem dois métodos que eu já comentei aqui. Eles têm um método chamado Sim, Eu Posso. Tem outro método chamado Pai. Pai, né? Sim, Eu Posso. Na verdade, são nomenclaturas que acabam motivando mais os alfabetizadores. Óbvio, primeiro, como diz o jornalista Serrano, primeiro tem que se formar quem vai ensinar essas crianças. E assim, eu respeito os métodos, mas eu acho que também está na hora de inovar. Está na hora de inovar. E você já está pesquisando. Graças a Deus, nós começamos já a fazer uma pesquisa adicional, porque eu me recordo, aqui amigo Dirceu e o jornalista Serrano, eu aprendi a ler na primeira série. Mas as crianças hoje em dia, elas tardam, às vezes elas passam segunda, terceira série e nem sabem ler. Por quê? Alguma coisa está errada. E eu comecei a pesquisar, eu queria saber, não existe uma idade assim definida para se ensinar a alfabetizar. Eu fui aprendendo isso à medida que eu fui pesquisar. E aí, por indicação do mestre, do amigo Dirceu, eu comecei a ler Glindoman. E Glindoman, ele começa a alfabetizar desde o ventre. Ele começa, primeiro, ele começa a preparar as predisposições. Competências linguísticas são 4 básicas. Primeiro, audição. Depois, a comunicação ou a fala propriamente dita. Depois tem a leitura e a escrita. Como é que eu começo a desenvolver essa questão da audição no meu filho? A partir do momento que ele está lá no meio intrauterino, o pai começa já a ter um contato, uma conversa com o filho. Ele está a ouvir. Psicologicamente, já se prova, se a mãe gostava muito de uma música, quando o filho nasce e a música estiver a tocar, ele mexe o pé. Isso é científico. Ele vai mexendo o pé. Quer dizer que ele já ouve. Então, aí nessa predisposição, se começar a ler já algumas histórias para a criança, já está a fazer o quê? Já está a preparar, pelo menos, a capacidade auditiva. Porque criança que não ouve tem mais dificuldade de aprender a ler. Porque aí está a faltar uma competência linguística básica. Depois, tem a questão da visão. Glindoman, ele explora muito com letras coloridas, grandes, de 7 centímetros de altura e 10
e largura, ele coloca em lâminas bem chamativas e ele vai simplesmente... Não é maçar a criança. Eu não acho que é maçar porque ele utiliza... Não, é estímulo, não é nem alfabetizar, é uma forma... Porque ela está vendo. Com certeza. Se você não mostrou para ela, aí a criança passa lá e lê uma coisa que ela viu na televisão. Então, na verdade, não, é entender mesmo que isso não é como se alfabetizar a letra, é um outro processo, mas é o estímulo que existe. Você começa já a estimular a predisposição da criança nesse sentido. Tu mostra para uma criança uma publicidade da Coca-Cola, ela mesmo não sabendo ler, ela já consegue ver que aquilo ela sabe, ela passa lá que é a fala, Coca-Cola. Por quê? Porque a letra bonita, grande. Sobretudo, o Doman faz essa exploração do colorido. E aí, com então, ajuda... Se for para alfabetizar ela com refrigerante, vamos alfabetizar ela com palavras, pô. Não é? Algo no caminho aí para a gente concluir? Nós estamos agora nos últimos 10 minutos de programa, né? Vamos falar então de Gebedoyan e aí a gente pode falar um pouco do profissional dele. Vamos ter que falar sobre isso, mas olha, deu para ter uma noção, gente, a gente quase não pensa nessas coisas, né? Mas você imagina, o professor Abias, que sentou em latinha para poder estudar, hoje ele é um professor, ele é diretor, ele é um desses que estão aí dessa geração, passando a coisa para frente. Então, na verdade, é um processo de multiplicação complicado, difícil. Ele falava agora há pouco, eu acho que precisamos inovar. Eu acho, professor Liceu, que eles vão ter que de vez em quando dar uma inovada. Porque você não pode começar do melhor método possível. Porque a realidade de Angola não é a mesma realidade dos Estados Unidos, né, do Brasil e do outro. Isso tudo vai ter que ser adaptado à realidade E aí a gente vai de vez em quando dando uns saltinhos de precisão. Bom, então a Gebedoyan, o que é a Gebedoyan? É aquela empresa de criação visual, né? Tanto para impressão como também digital. Na Gebedoyan você faz cartazes, crachás, material de propaganda, logotipo, livros, capa de livros. Olha, é uma infinidade, banners, é muita coisa que você pode fazer na Gebedoyan, né? Então, das duas maneiras, ou você pede para a Gebedoyan pensar para você e fazer alguma coisa que tenha a ver com a personalidade da sua empresa ou a sua própria personalidade, ou então você leva uma ideia para a Gebedoyan e a Gebedoyan lapida essa ideia e dá um acabamento final. Inclusive sites também, né? Toda aquela parte visual dos sites, a Gebedoyan também faz já há 21 anos, com excelente atendimento. Então, entra no site da Gebedoyan para você conhecer tudo isso. São logotipos esses aí. Entra lá no site da Gebedoyan, ou então no Facebook, né? gebedoyan.com.br, então no Facebook. Entra lá, conheça todo esse mundo das artes visuais, né? Que no fim das contas são artes muito bem elaboradas. E você então mantém contato, vê qual a tua necessidade. Você sabe que hoje dá para fazer esse trabalho a nível de todo o Brasil, porque temos os meios eletrônicos aí, né? Então a Gebedoyan atende todo mundo para qualquer tipo de criação visual. Gebedoyan, não perca essa oportunidade de estar bem em dia com o melhor da tecnologia juntada à arte, ok? Então, professor, agora é com vocês dois, professores, que é um desafio agora, hein? Eu só queria saber quanto tempo nós estamos com 6, Temos 8 minutos aproximadamente. 8 minutos. Então, Abias, eu vou te dar, vou colocar duas perguntas. Primeira que é a seguinte, se você prosseguiu e fez aí você contou do Glindoma, como você está fazendo, você viu lá o método da Gilce, você está trabalhando com esse processo de uma adequação de um método de alfabetização lá para a sua realidade. Então, eu gostaria que você concluísse isso e depois, gostaria que você falasse um pouco como é que está a atividade da sua empresa, que é a MAP, não é isso? A MAP. Como é que você está trabalhando lá em Angola? Como é que está o teu intercâmbio desse microempresário, desse jovem que começou nessa área também? Gostaria que você faça uma pergunta. Fecha para a gente essa questão da alfabetização, que eu acho que é um processo fundamental da questão do ensino. Sem esse não avança para lugar nenhum. Qualquer coisa que você ensina depois da alfabetização é mais fácil. Sim. Uma das coisas que ninguém vai se esquecer é quem alfabetizou essa pessoa. Isso aqui não tem preço nenhum. Então, existem muitas pessoas que só sabem ver coisas mais. Angola tem coisas mais? Tem. Estamos atrasados em algumas coisas? Lógico que estamos. Temos problemas na educação infantil? Temos. Temos problemas
no sistema educativo temos alguns problemas. Mas se nós nos concentrarmos só nos problemas, nós bloqueamos. É aquela, sabe, aquela pessoa que só sabe criticar. Eu não conheço nenhum pessimista que vai tão longe quanto um otimista. Sim. Nós precisamos ser otimistas. E eu sou daqueles que, ao invés de criticar, eu gosto de criticar, eu também gosto de dar minha contribuição. Foram a mil das vezes que em debates em salas de aulas, assistindo palestra, eu fui vendo as necessidades, as principais lacunas que o país tem. Tem uma legião de angolanos que precisam ser alfabetizados. E isso aqui, eu como professor, eu não vou esperar só que o governo faça. Sim. É aí onde surge o setor privado. É aí onde surge o setor privado. Então, a MAP Educom, aqui é a minha empresa, MAP Educom, MAP porque nós queremos ser como um mapa. Nós acreditamos que se você educar, se você alfabetizar, a pessoa vai ter uma visão do mapa, vai ter uma visão do mundo. Ela abre as janelas do conhecimento para muita coisa. Educom por quê? Porque nós conciliamos a educação com a tecnologia. Nós utilizamos muito o método aprender brincando. Nós temos aplicativos, usamos essa questão da brinquedoteca. Nós alfabetizamos brincando. E hoje já fomos convidados, já alfabetizamos mais de 50 professores no município da Bibala, no Namide, que é uma cidade vizinha, onde nós realizamos algumas atividades de capacitação dos alfabetizadores. Apresentei o projeto na universidade onde eu estudo, que eu estudei, já não estou, no Instituto Superior de Ciências da Educação, para a vice-governadora. Ela viu o projeto. Capacitamos professores da Escola do Ensino Especial, capacitamos professores da Escola 196. Eu acho que isto é um contributo, né, não ficando só na crítica, que nós estamos a dar com métodos totalmente inovadores. Agora falando dessa adequação do método da professora Gilsa e do método Glindoman. O método global e o método fonético e mais as outras contribuições, né? Então, hoje, eu tenho um know-how que eu fui adquirindo tanto na pesquisa do método Glindoman, no método montessoriano, no método global fonético. Eu estou juntando com uma coisa que chama-se storytelling, que eu estou a aprender para eu criar um método. Eu estou criando já esse método, estamos a trabalhar aí com algumas editoras. Provavelmente, se Deus quiser, 2017 ou 2016, nós vamos estar lançando, 2017 é mais provável, no princípio, nós vamos estar a lançar esse método, que é um método que nós estamos nos propor o desafio de alfabetizar crianças em menos tempos, porque nós entendemos que o trabalho é árduo, nós temos um caminho longo para percorrer. Então já começamos a fazer isso, estamos a utilizar uma metodologia chamada Kamishibai. Kamishibai é um dispositivo que assemelha-se a uma TV, a um televisor, que surge no Japão. Como é que os japoneses... Havia uma época que os japoneses não tinham empregos. Aqueles professores foram perdendo o emprego. Então o que é que eles faziam? Eles contavam história que colocavam em lâminas, passavam e eles pedalavam de bike, né? Iam de aldeia em aldeia, contavam as histórias e os pais das crianças davam alguma coisa. Então eu estou a trazer esse contadores de história. Exatamente. Então na era virtual. Mas eu estou a trazer um conto de história voltado para a alfabetização. Esse tal storytelling, né? O story que é a história, que é o roteiro que se cria, o telling que é a forma de narrar aquilo. Então, eu acredito que vai ser um método assim, inovador. Eu ainda não conheço parte nenhuma que faz, porque eu estou a fazer que nem Piaget fez, né? Ele foi tirando um pouco de cada método e ele criou o construtivismo dele, ele foi criando um método que fica na questão do equilíbrio. Então, eu ainda acredito que a MAP, né, começamos este ano, 2015, né? E já conseguimos formar quase por aí 100 professores, contando até com estudantes universitários, que eram os estudantes do terceiro ano de pedagogia, que nós capacitamos e todo mundo gostou. Eu não sei se ainda dá tempo para passar o vídeo de crianças que... Não dá, é verdade. Infelizmente. De crianças que aprenderam a ler no método que nós estamos a trabalhar lá. E são crianças com 4 anos. Crianças com 4 anos a lerem. E eu trouxe até o vídeo que era mesmo para mostrar, para provar que as crianças estão a ler graças a essas pesquisas. Nós temos 2 minutos só para fechar o programa por completo. Mas eu só lembro que você, no ano passado também, você estava fazendo um trabalho com o Eletronzinho, o professor Moreira. Nós temos duas entrevistas pendentes,
né? Mais aquela do outro do Eletrãozinho seu, que a gente pode, em um determinado momento, montar um programa específico. Eu acho que nós deveríamos... Nós montaremos um programa para isso. Realmente, né? Porque Malemar deu para começar a falar da MAP, né? Mas então, olha, o importante é que a mensagem de hoje foi mostrar essa luta que está havendo. Sim. É um canteiro de obras. Vamos ter que alfabetizar todo mundo. Um canteiro de gente interessada em fazer acontecer as coisas como você, né? Bias. E aí, gente como o professor Abias, pesquisando, porque de fato, né, professor do céu, só fazer não resolve. Você tem que fazer sim. Mas dá uma respiradinha para olhar, o que é que estou fazendo? De que maneira? Eu posso melhorar em alguma coisa? Eu posso otimizar, não é? E até, por isso, o seu Moreira esteve lá no ano passado em Angola, né? Vamos fazer quase 2 anos já agora, né? Já vai fazer 3. Já levando a sua contribuição também. E aí a professora Gilza, que nos assiste sempre também, participou indiretamente com essa capacitação do professor Abias, enfim. Esse intercâmbio, né? É por isso que eu acho que os países de língua portuguesa têm que estar muito aproximados. E agora sem contar também que muitos que assistirão lá em Angola e países da língua portuguesa a esse programa da Missão Educar, com essa entrevista, inclusive você falando desse método da sua empresa, que essas pessoas tenham interesse em entrar em contato com você para conhecer através do vídeo que nós fazemos o papel de divulgação aqui também da questão de educação no Brasil, fora do Brasil, e especialmente nós temos feito que já 2 entrevistas com você, aquela com o Benício que foi muito importante também, e que isso sirva lá de referência o programa Missão Educar lá em Angola. Bom, então, né, falando em contato, né, já estouramos o tempo, vamos dar vamos ser bem rápidos agora, o contato para quem quiser manter aí algum tipo de relacionamento sobre esse assunto com o professor Abias, e mandar sugestões, participar, saber mais, aprender com ele também, né? Vamos colocar então, Flá, vamos colocar o e-mail do professor Abias, né? Que é para o pessoal poder manter contato com ele, e aí a gente poder fazer essa ponte, né? Bom, eu vou falar, professor, qual é que é o seu e-mail? Abias Chombossi, acho que é um pouquinho, @outlook.pt. Eu acho que fica assim, Abias. Gente, vocês querem achar Abias com facilidade? Vai lá e coloca Abias. Não precisa colocar muito mais coisa. Quando você vê esse jovem, já aparece essa fotografia no Facebook. E aí já está lá. Já apareceu. Olha aí. Mas além do mais também, no Facebook, que é muito fácil hoje a comunicação para trocar ideias com ele, para conhecer esse método que ele está desenvolvendo, sim. Através, inclusive, da sua empresa também. Então, todos os nossos internautas que quiserem participar, ajudar, aprender, e mesmo de outros países de língua portuguesa que também aí estão no seu dia a dia, né? Tá esse contato fantástico. A ideia era mostrar esse exemplo de Angola. Parabéns, povo de Angola, parabéns, professores de Angola, né? A gente sabe que é uma reconstrução e temos certeza absoluta que vai haver pleno sucesso, ainda mais com pessoas como o professor Abias, jovens assim, empreendedores, esforçados, né? Patriotas, sobretudo, e humanitários. Então, o que ele merece aí, como homenagem, professor, pelo esse humanitarismo dele, esse esforço dele? Eu acho que é a frase do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, Abias, está lá. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E você tem demonstrado já na nossa amizade há muito tempo, nas 2 vezes que você esteve aqui no programa, que você passa um amor, um carinho muito especial pelas coisas que você faz e pela sua dedicação à educação e pelo seu país, por Angola, que dá um exemplo através de você, dá um exemplo aqui do que é realmente o amor pela educação, que é a única ferramenta, que é o único verdadeiro caminho para que haja a transformação do caráter, da cultura de um indivíduo, inserido dentro de uma realidade para que o povo saia de um estado de consciência para um outro. Parabéns. Muito obrigado. Ok, então, olha, agradecemos demais a sua presença, nosso internauta, né? Estaremos aqui semana que vem com mais uma Missão Educar. E olha, escreva pra gente, viu? Você lembra lá o nosso e-mail? missãoeducar2012@gmail.com. Então, manda sim a sua sugestão, a sua palavra, a sua fotografia, enfim, né? E esteja sempre conosco aqui, porque aqui você sabe, né? Estamos aqui porque a estrela principal aqui é a educação, ok? Muito obrigado, um grande abraço.